história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Muito obrigada! Essas suas atitudes ajudam o canal a continuar crescendo. Vamos ao último podcast. Estamos falando de uma série sobre Hitler, sobre o Holocausto. No último podcast, falamos do atentado ao Hitler. Se ele tivesse permanecido, no caso, no Bürgerbräukeller, apenas 13 minutinhos a mais, em 8 de novembro de 1939, Johann Georg Elsa poderia ser hoje um herói nacional. Hoje falaremos da história, a continuação da história de Elsa, com o título O Marceneiro que Entendeu Logo de Cara as Pretensões de Hitler. Falaremos das consequências que Elsa sofreu pelo seu atentado contra Hitler. Elsa, depois de confessar um crime em Munique, foi levado ao Gabinete Central de Segurança do Reich, para Berlim, agora. E lá teve contato com a Gestapo. A gente já sabe, né? Foi severamente torturado. O chefe da SS, Heinrich Himmler, está insatisfeito com os resultados dos seus oficiais. Elser afirma não ter patrocinadores. Como assim? Disse que esse pequeno suábio, estudante de ensino primário, só artesão marceneiro, quase conseguiu assassinar o Führer. Como assim? O envolvimento do serviço secreto britânico seria mais adequado aos nazistas. Ainda bem que 2 agentes britânicos acabaram de ser presos. Os 2 oficiais são estilizados como apoiadores de Elser. Mas o marceneiro nunca viu os britânicos na vida. O homem que quase matou Hitler não é um intelectual, nem um agente que age em nome de outras pessoas. Elsa não precisou estudar política externa, nem ingressar no serviço diplomático para perceber que a Alemanha e a Europa caminhavam para a catástrofe final da década de 1930. Durante esse período, ele disse a um amigo: não conseguiremos um governo melhor se não nos livrarmos dele. Seu amigo responde: do que você está falando? Você não pode fazer isso, você está louco. E Elsa: sim, ainda farei isso. Então, em dialeto: não, melhor não falar. Shhh. No dia seguinte ao ataque fracassado, o órgão da NSDAP, lembra, que é o partido, falamos bastante dele, o partido de Hitler, Völkischer Observer, anunciou em sua manchete: o resgate milagroso do líder. O jornal nazista provavelmente respondeu a um sentimento generalizado entre a população alemã, pois a maioria dos alemães, mesmo aqueles que não eram nazis, tinham feito as pazes com Hitler, o senhor da guerra, que acabara de derrotar a Polônia em apenas 21 dias. Em 1933, 6 milhões de pessoas na Alemanha estavam desempregadas. 3 anos depois, havia pleno emprego. Por que Hitler seria uma pessoa ruim?
um governo ruim. A economia funcionava a todo vapor por causa dos programas de armamentos que Hitler havia lançado. Alguns anos antes, as pessoas estavam morrendo de fome. Agora, todo mundo tem emprego, todo mundo tem comida. Hitler proibiu os sindicatos que pudessem assediar os empregadores com exigências salariais desconfortáveis. Após anos de inflação e desemprego em massa, o milagre econômico estava correndo subitamente na Alemanha. Os nazistas aproveitaram habilmente os Jogos Olímpicos de Berlim. Foi o primeiro grande evento esportivo internacional a ser transmitido ao vivo para todo mundo via rádio. Até a tecnologia da televisão foi testada lá. Os nazistas pareciam ser modernos quando se tratava do uso da mídia. E também eram. Mas quem melhor entendeu os planos de Hitler, melhor até do que a maioria dos intelectuais da época, foi Elser. O pequeno carpinteiro dos Alpes, por outro lado, não acreditava em uma palavra que Hitler dizia. Ele suspeitava que o Führer queria arrastar o mundo para uma guerra terrível e não por isso não podia confiar na sua palavra. No verão de 1938, Georg Elser finalmente decidiu realizar a tentativa de assassinato. A sua suspeita em relação a Hitler é justificada, pois, em 21 de maio de 1938, o Führer emitiu a ordem secreta para destruir o resto da República Tcheca. Mas, enquanto isso, os estadistas europeus apaixonavam-se cada vez mais por Hitler. Claro. Georg Elser? Na década de 1930, a Europa transformou-se num continente escuro. A luz da democracia tremeluziu ameaçadoramente. Quando Elsa acionou o detonador, apenas 11 dos 28 estados europeus ainda eram democráticos. As monarquias constitucionais, em particular, mostravam-se firmes a face a tendências totalitárias, fascistas ou extremistas da direita. Mas, na maioria dos países, prevaleciam regimes autoritários e ditaduras. Esquece-se que, frequentemente, que o princípio do governo popular tem apenas algumas gerações em muitos países europeus. O Estado Popular de Hitler, que foi aplaudido pela maioria dos alemães, e o espírito da época da Europa estavam contra Elser. Mas ele não perdeu a crença no valor da liberdade. Johann Georg Elser agiu como um cidadão responsável por responsabilidade ética e política, sem o apoio de qualquer organização ou movimento, e vinculado a uma lei básica não escrita. Na confissão que fez poucos dias após sua prisão, ele queixou-se, entre outras coisas, de que os trabalhadores do Estado nazi estavam sob uma certa coerção. Por exemplo, o trabalhador não podia mais mudar de emprego como desejava. Ele não era mais o senhor dos seus filhos por causa da juventude hitlerista. E não podia ser mais tão livremente ativo em questões religiosas. Elsa pedia liberdade de movimento, bem como liberdade religiosa, liberdade de consciência,
todos os outros valores que mais tarde seriam garantidos pela lei básica. A crítica de Elsa ao Estado nacional-socialismo não pode não ter sido retoricamente polida, como muitos podcasts que a gente já falou aqui, mas era clara. O governo da NSDAP interveio na vida das pessoas de uma forma completamente inaceitável. Então, Elsa tem que se defender. Após o seu assassinato, em abril de 1945, no campo de concentração de Dachau, passaram-se décadas até que o carpinteiro encontrasse o reconhecimento que merecia. Já em 1946, Elsa era suspeito de ser agente da Gestapo. Os nazistas encenaram o ataque como se fosse um truque de propaganda. Claro, essa teoria da conspiração se espalhou até mesmo entre os historiadores após a guerra. Depois, o crime de Elser foi totalmente esquecido. Historicamente, quem deveria ter adotado Elser após a guerra? Na RDA, não se podia fazer nada com esse solitário, cuja afinidade com o meio comunista era claramente limitada. A liderança da RDA, a Alemanha capitalista, não gostou nada de agir sozinha. E na década de 1957, quando a SED, por meios brutais para se livrar de centenas de chamados de desviantes, até os comunistas acabaram rapidamente na prisão por posições individualistas. Mesmo quando Honecker, primeiro-ministro alemão, afrouxou brevemente as rédeas no início da década de 1970, Elser não teve piedade da história leninista. O marceneiro Johann Georg Elsa, herói da sua classe, foi ignorado pelos países capitalistas, enquanto existiu o Estado operário e agrícola. Mesmo no Ocidente, a memória de Elser não foi desejada por muito tempo. A esquerda não conseguiu classificar adequadamente o taciturno perpetrador individual, enquanto os conservadores viam Elsa como um anão histórico irritante em comparação com o assassino de Hitler, Stauffenberg. O fato de ele ter uma origem humilde e não da nobreza deve ter desempenhado um papel. Essa ignorância da esquerda e da direita foi provavelmente a maior injustiça cometida a Elsa pós-mortem. Um total de 42 tentativas de assassinato foram planejadas contra Hitler durante 12 anos do seu reinado de terror. Mas apenas o oficial Klaus Schenk Graf von Stauffenberg e o carpinteiro Georg Elsa quase o levaram da vida para a morte. Só 2. O homenzinho dos Alpes provavelmente teria evitado a guerra e o assassinato de milhões de judeus europeus. As ações de Stauffenberg e dos seus co-conspiradores teriam provavelmente tornado menor a maior catástrofe do século XX. O efeito de Elser, planejado antes da guerra, foi único. O fato de os cronistas politicamente corretos em ambos os estados alemães o ignorarem deliberadamente durante décadas apenas prova quão cega estava essa nação para a história, mesmo muito tempo depois da guerra. Mas Johann Georg Elsa é um herói alemão, precisamente porque os seus motivos resistem à instrumentalização ideológica. Johann Georg Elsa, um marceneiro nos Alpes da Suábia, quase
mudou o curso do mundo. Seu ataque à bomba contra Adolf Hitler, em 8 de novembro de 1939, falhou, porque Hitler deixou o Bürgerbräu Keller em Munique 13 minutinhos antes da detonação. Elser, nascido em 4 de janeiro de 1903 em Hermaringen, foi assassinado. Em 9 de abril de 1945, no campo de concentração em Dachau. Um salve ao herói nacional.